Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Alisson Pedro e hoje iremos resolver exercícios sobre domínio e imagem de uma função, tá bom? Se você ainda não assistiu o vídeo em que eu explico essa parte, esse tópico, então vai aparecer algum card aqui, você clica, vai ser direcionado, assista, vai ser muito importante para que você entenda melhor o que a gente vai fazer hoje aqui, tá bom? Então, sem mais conversa, vem calcular. Pois bem, pessoal, vamos lá à questão, tá bom? Então, ela nos diz o seguinte, veja bem. Determine o conjunto imagem da função f de a em b definida por f de x igual a 3x ao quadrado menos 5, sendo a igual a menos 1, 2, raiz de 2, e b, menos 3, menos 2, 0, 1, 7, 10 e 12. Pessoal, observem aqui, muitos alunos têm muitas dúvidas quando a gente trata dessa questão aqui, ó, quando ele lê isso aqui, ó, f de a em b, tá certo? Mas isso significa o seguinte, que a função está mantendo uma relação entre dois conjuntos, e o conjunto de partida é esse aqui, ó, é o A. Portanto, todos os elementos que pertencerem ao A serão o domínio da questão, tá certo? O domínio da função, tá bem? Então vejam, ele diz que a nossa função ela tem uma lei de formação, ou seja, ela é representada, definida dessa forma aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Ele quer que a gente determine o conjunto imagem, tá bom? Então eu vou pegar minha função aqui, ó, f de x igual a 3x ao quadrado menos 5, e o que eu vou fazer, lembra, o domínio fica no lugar da variável, do nosso x. Então eu vou substituir esse x por cada valor do domínio. Mais uma vez, o domínio são os elementos do A. Por quê? Porque na definição aqui, a função é uma relação do A no B. Vejam que a flecha sai do A para o B. Tá bem? Então, eu vou calcular o f de menos 1. Olha, eu vou calcular o f de menos 1, tá bom? Calculando o f de menos 1, teremos 3 vezes no lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 5, tá bom? Resolvendo o f de menos 1, o que é que nós teremos aqui, ó? 3 que multiplica menos 1 ao quadrado vai ser 1, menos 5. Fazendo as continhas aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, olha só. Deixa eu continuar aqui. f de menos 1 será igual a 3 vezes 1, 3, menos 5, isso será igual a 2, não é? Porque sinais diferentes, conta de menos, pega o sinal do número maior, o maior é o 5, logo, para o x igual a menos 1, o nosso resultado vai ser menos 2, tá bom? Então, vamos agora calcular o f de 2. Veja que na minha função, eu sempre vou substituir a variável pelo domínio dela, tá bom? Então, ficará 3 que multiplica, olha, o x, só que o nosso x será agora o 2, ó, 3 vezes 2 ao quadrado, menos 5, isso eu repito, tá bom? Então, f de 2 será igual a 3 vezes 2 ao quadrado, 4, menos 5. Então, nosso f de 2 será 3 vezes 4, 12, menos 5 será, sinais diferentes, conta de menos, 7. E eu pego o sinal do maior. O maior é o 12. Então, deixa eu colocar de vermelho, como eu já vinha colocando. Pronto. Esse é o resultado para o x igual a 2, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Para finalizar, o nosso domínio, né, já tem a raiz de 2, então, nosso f de raiz de 2 será igual a, novamente na minha função, 3, que multiplica agora a raiz de 2 ao quadrado, menos 5. Fazendo as operações, f de raiz de 2, né, o valor numérico será 3 vezes, olha, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2. Toda vez que o radicando
tiver um expoente igual a um índice, a gente cancela essa raiz e fica somente o radicando, que é 2, tá bom? Menos 5. Logo, f de raiz de 2 será igual a 3 vezes 2, 6, menos 5 vai dar igual a 1, certo? Bom, pessoal, aqui vem a minha explicação agora. A questão pede a imagem. Então, quem seria a imagem da minha função? Vejam que a imagem, em algumas aulas anteriores, voltem aqui, novamente vai aparecer os cards, eu explico que a imagem é o resultado da função quando a gente substitui o x pelos seus valores. Ou seja, o meu x da função é essa, tá? E ele será substituído pelo domínio. O meu domínio nessa situação são esses elementos. Então, quando eu substituir menos 1, o resultado deu menos 2. Então, essa é a nossa primeira imagem. Então, a imagem é o y, é o f de x. Ou seja, eu posso dizer que o meu conjunto imagem seria representado pelo menos 2, pelo 1 e pelo 7. Tá bom? Fazendo uma revisão ainda do que eu já tinha trabalhado com vocês antes, veja, eu vou representar isso aqui sob conjuntos. Então, se eu fizer aqui, ó, sob conjuntos, dois conjuntos, ó. Eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Veja que o conjunto A, eu tenho menos 1, 2 e raiz de 2. O nosso conjunto B tem vários, ó. Ele tem o menos 3, depois o menos 2, o 0, o 1, o 7, o 10 e o 12. Como isso aqui é uma função, então, olha, peguei o menos 1, a resposta deu quanto? Menos 2. Então, menos 1, ele mantém uma relação com menos 2. O 7, cadê? O 2, né, mantém uma relação com o 7, olha só. E a raiz de 2, quando substituída, ela deu quanto? Ela deu 1. Olha, a raiz de 2 deu 1. Pronto, o meu conjunto imagem são os números que são flechados, tá? Fazendo uma revisão lá do começo do assunto, ó. Os números que são flechados é que são a minha imagem, tá bom? Então vamos correndo para o outro trabalho, né? Para o outro exercício aqui. Ele diz, ó, qual é o elemento do domínio da função f de x igual a x sobre 3 menos 1 sobre 2, que possui menos 1 sexto como imagem. Pessoal, mais uma vez, quem é a imagem? A imagem é o valor do y ou o valor do f de x. Então, quando ele diz ó, que possui imagem, olha, possui imagem igual a menos 1 sobre 6, ele já está dizendo, determine o valor desse x para que a imagem, ou seja, para que o nosso f de x seja menos 1/2, tá bom? Qual é o elemento do domínio? Opa, falou em domínio? Pense no x. Eu tenho que descobrir quem é o meu domínio, quem é o valor do x, para que a imagem, ó, seja menos 1 sobre 6, tá? Então, galerinha, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Certo? Então, aqui começa a nossa solução, ó. Solução. Como é que eu faria isso aqui? Vou pegar a minha função do jeito que ela está, x sobre 3 menos 1 sobre 2, e para descobrir esse cara, contanto que a imagem seja menos 1 sobre 6, ou seja, esse f de x tem que ser menos 1 sobre 6. Bom, isso aí eu posso resolver tranquilamente, tá bom? Utilizando a noção de fração, né? Operação entre frações. Se vocês quiserem achar o MMC, dá para fazer tranquilo, tá? Eu prefiro aqui fazer o seguinte, ó, um macetezinho. Vou repetir esse x sobre 3. O menos 1 sexto já está no lado de lá. Tá vendo esse menos 1/2? Passa para lá sendo mais 1/2. Eu posso resolver assim também. Então ficaria, ó, x sobre 3 é igual... Galerinha, aqui para resolver esse tipo de situação, eu posso fazer assim, ó.
multiplica o de baixo com o de baixo. Tá bom? Ó. 6 vezes 2, 12. E agora multiplica assim, cruzado. Ó. Tá bom? Ó. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. Pega o sinal de menos aqui. Ó. Pronto. Vamos continuar aqui, mais um pouquinho para frente. Ó, vou repetir, o x sobre 3 é igual... 6 menos 2 vai ficar 4 sobre 12. Agora eu tenho uma igualdade entre frações que a gente resolve multiplicando meios por extremos. Então, vindo para cá, ó, continuando, tá certo? 12 vezes x, 12x igual a 4 vezes 3, 12. Tem uma equaçãozinha. Resolvendo essa equaçãozinha, eu ficaria com x igual a 12. Passo o outro 12 dividindo. X é igual a 1. Pronto, galerinha, olha só. Para que essa função ela tenha uma imagem igual a menos 1 sobre 6, esse x ele tem que ser o 1. Quer fazer uma prova real? Eu vou fazer a prova real com vocês aqui. Deixa só eu separar tudo isso aqui. Ó. Prova real, tá bom? Prova real. Veja bem, se a gente substituir isso aqui por 1, como é que vai ficar? Ó? 1 sobre 3 menos 1 sobre 2. Observe, esse x eu estou substituindo pelo valor que nós encontramos. E quando eu fizer essa conta, tem que dar menos 1 sobre 6, tá bom? Vamos lá. Olha só. Se a gente fizer aquele macetezinho que eu já expliquei para vocês, ó, multiplica o de baixo com o de baixo, 3 vezes 2, 6. Agora multiplica cruzado. Então, 2 vezes 1, 2, tá bom? 3 vezes 1, 3. Pega esse sinal de menos aqui, ó. Fazendo as continhas, repete o 6, sinais diferentes, conta de menos, vai dar 1, e pega o sinal do maior. Aqui, ó. Menos 1 sobre 6, tá bom? Isso é a prova real. Mas, no entanto, a gente tinha que fazer, para fazer essa questão, fazer o raciocínio de pegar toda a função e igualar a menos 1 sobre 6, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, né? Parti para cá. E aí fui destrinchando, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado. Se você entendeu, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o teu like, compartilha com os teus amigos, tá certo? Isso é importantíssimo também. E se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que você seja notificado quando eu fizer o próximo vídeo resolvendo exercício. E o próximo exercício será continuando essa ideia aqui de domínio, dessa vez como calcular o domínio de uma função, ok? Então, fica conosco no próximo vídeo também. Até lá!